sua ideia do que aconteceu lá no coronavírus e se o senhor mudou alguma coisa ou não depois daquele crash lá dos 6 circuit breakers. Bom, realmente é uma pergunta bem ampla e é importante a gente reforçar alguns pontos, tá? Eu acho que o grande aprendizado do coronavírus é que você ter uma carteira amplamente diversificada te dá mais tranquilidade. Esse é um aprendizado que foi reafirmado, se é que eu posso dizer isso. Um aprendizado que foi reafirmado, tá? Porque você, olhando para uma carteira de fundos imobiliários bem diversificada, entre tijolos, múltiplos setores, fez com que você tivesse mais conforto ali naqueles momentos ali. Olha, eu quero até deixar claro que aquele ápice foi muito confuso, tá? Porque você tinha uma mistura de disfuncionalidade de mercado, risco sistêmico, e você tinha um problema sanitário que ninguém nunca tinha experimentado. Você não sabia se você ia estar vivo na semana que vem. Não sei se você se lembra, mas tinham vídeos na internet de que, ora, daqui... Você lembra das contas daqueles gráficos, né? Daqui tantas semanas vai ter um caminhão passando, pegando corpos, porque não vai ter vala para enterrar todo mundo. Então, assim, aquele meado de março até meado de abril, eu acho que a cabeça de ninguém funcionou muito bem, né? O mercado ficou totalmente disfuncional e a gente, todo mundo tentando se reencontrar ali, tentando se apoiar alguma coisa. Se você olhar as minhas lives naquela época, e eu fiz questão de fazer quase que uma live por dia com gestores, o exemplo que eu dava é o seguinte: a gente não está enxergando um palmo na frente do nariz. O exemplo que eu dava era dirigindo um carro numa chuva torrencial e com uma neblina absurda. Então não adianta ligar farol, não adianta ligar o limpador de para-brisa, você não está enxergando nada. Você sabe que o carro está andando pela inércia, mas você não sabe o que vai acontecer. Eu conversava, João, com gestores de shoppings e eles falavam a mesma coisa. Eu conversava com gestores de fundos que têm contratos atípicos, que eles falavam, Baroni, eu falei agora há pouco com o CEO da companhia, o cara da financeiro, e eles não estão sabendo, não sabem se vai preservar caixa, e preservar caixa significa dizer se paga ou não o aluguel, porque a empresa naquela época, quando entrou naquele ápice da crise, eles não sabiam quanto tempo ia durar. Então tinha empresa que fechou, tá? Quanto tempo vai durar isso? Quando eu reabrir, qual que vai ser o meu custo? Então eu preciso preservar a caixa. Então, você conversava com o gestor e você não sabia muito bem o que iria acontecer. Depois de 30 dias, 40 dias, as coisas começaram, sabe quando a chuva vai amenizando e você já começa a ver uma luz de um farol ali na frente, você já começa a ver aonde está ali a estrada, onde está o acostamento, você está enxergando alguma coisa, e aí você já conseguia se apoiar. E aí o que aconteceu? Foi uma crise que a saída da crise foi realmente todo mundo sentar na mesa. E aí um gestor começou a aprender com o outro que sentar para negociar e não querer esticar a corda era a ponta da solução. Então, como está todo mundo, e aí que foi a grande lição, né, o João? Todo mundo estava no mesmo contexto. Não adianta eu achar que eu sou o poderoso, que tem o melhor imóvel. Não, estava todo mundo no mesmo contexto. Todo mundo no mesmo problema. Era um problema sistêmico. E aí as pessoas começaram a negociar, começaram a ceder, começaram a diferir, começaram a pedir garantias em troca de um diferimento, começaram a estender contrato em troca de alguma coisa. Enfim, começaram a negociar. Os fundos de CRI, que tinham problemas ali porque o CRI ele tem 3 fluxos, né, que é juro, correção monetária e amortização. Começou-se então a diferir a amortização, não, paga para mim. Sabe aquela história do cara que está devendo dinheiro para o cunhado? Não, ó, eu não consigo te pagar a dívida agora, mas eu te pago o juro, né? Então foi mais ou menos essa história. Então a amortização, porque a dívida de um CRI ele vai diminuindo, né, na curva ele vai diminuindo. E aí, não, eu só vou pagar o juro, então ela vai estender. E aí as coisas foram acontecendo. Então acho que a grande lição ou as grandes lições são, né, a diversificação, a ampla diversificação, ela é importante. Isso eu estou falando de FI, tá? Eu não vou querer entrar em ações, em investimentos internacionais, que aí muda muito o foco. Então, ter uma carteira diversificada, papel, tijolo, setores, tudo faz muito sentido. Ter ligação com o mercado é importante. Então, quem ficou próximo da gente, conversando, assistindo lives, ficou mais confortável.
E uma coisa legal que aconteceu foi que um livro meu nasceu dentro da pandemia, né? Que foi 101 Perguntas e Respostas, e ainda dentro do contexto do coronavírus, né? Onde o Jean, que escreveu o livro comigo, assistiu todas as lives e fez uma síntese de tudo. E tem muita congruência naquilo que foi dito. Então, uma série de coisas a gente aprendeu nessa crise. Mas a grande lição é que está todo mundo no mesmo barco. E fundo imobiliário, presta bem atenção, João. Se você falar assim, Baroni, qual a grande lição? Fundo imobiliário é consequência de uma economia forte. Ou seja, se você tem uma economia em frangalhos, se você está num país destruído, esquece fundo imobiliário. Não tem fundo imobiliário. Para eu não cometer aqui um desconforto de citar um país muito pobre, todo mundo aí agora que está nos assistindo, pense num país muito pobre. Não vai ter fundo imobiliário lá. Ponto. Da mesma forma, pense agora você num país muito rico. Sim, lá vai ter investimentos imobiliários de sucesso. Então, nós precisamos entender que o fundo imobiliário está dentro desse contexto econômico. Então, a gente precisa, sim, de sair dessa crise com a economia retomando, com reformas acontecendo, para que a nossa indústria de fundos imobiliários siga crescendo também. Então, essa foi a grande lição, eu diria, mas com esses outros desdobramentos aí.